povo de Deus. Estou aqui mais uma vez para ler a Bíblia. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu vou ler o livro de Isaías, capítulo 1, que ele diz: descrição dos pecados e dos sofrimentos do povo, com exortações e ameaças. Esse é o capítulo 1 de Isaías. A visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Esses Acais, Uzias, Jotão, Ezequias foram reis, né? Depois do rei Davi, né? Depois de Salomão, né? Povo da tribo de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Esse era o povo que veio lá do Egito, né? Da tribo de Judá, são 12 tribos, e esses povos sempre se rebelavam, né? Contra os mandamentos de Deus, depois que saíram lá do Egito, né? Depois que se estabeleceram em suas terras prometidas, né? E esse povo sempre, os israelitas, as tribos, sempre mesmo, depois de Deus ter dado os mandamentos a eles sempre eram rebeldes, eles sempre iam atrás dos outros deuses, né? E abandonava assim Deus, né? E também aquilo que Deus ordenava a ele. O boi conhece o seu possuidor, né? São exortações de Isaías, né? Isso é uma visão de Isaías que ele teve. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que esse povo volta para trás? Porque lá no Egito, né, esse povo israelita, eles eram fissurados em adorar outros deuses, né? Antes de ser retirado, antes de Deus resgatar ele lá do Egito, esse povo israelita, as tribos de Judá, etc., as outras tribos que depois foram divididas, depois que atravessaram o Mar Vermelho, né? Quando Deus deu os mandamentos para ele, esse povo adoravam a outros deuses lá do faraó. Por isso que, quando estavam para ser resgatados lá do Egito, Deus mandou as pragas, né? Não para faraó, mas sim para que esse povo israelita, as tribos de Judá e as outras tribos que permaneciam tudo junto lá no Egito, Deus mandou aquelas pragas todas, não foi por causa de Faraó, não, né? Mandou para o povo do Egito, né? Para os egípcios, para
que o povo israelita viesse crer em Deus, né? Viesse ter temor a Deus, porque eles eram, a mente deles estava cauterizada para os deuses egípcios, né? Por isso que o povo israelita são rebeldes. As tribos que conviviam lá junto, tudo são rebeldes, né? Querem adorar outros deuses. Deus depois deu os mandamentos para eles, alguns seguiu, muitos o próprio Deus destruiu pela sua rebeldia, né? Mas depois de chegar na sua terra prometida, eles continuaram a desobedecer. Foi poucos deles que se mantiveram firmes, né, naquilo que Deus ordenava para essa nação israelita e para as tribos, né? Porque eles se pervertiam. Quando entrava um rei bom, temente a Deus, eles ficavam de acordo com esses reis. Mas quando entrava aqueles reis perversos da legião do mal, né? Esse povo de Deus, que Deus resgatou para ele deixava a legião de Deus e ia para a legião do mal, para a legião de Satanás, e iam adorar os seus deuses, as suas estátuas, etc, e etc, vidente, até aquele povo que faz essas coisas, adivinhadores, né? Por isso que quando Deus estava para tirar ele lá do Egito, Deus fez muito, mandou muitas pragas, não foi para o faraó, para atingir o povo do faraó, para que o povo israelita visse que Deus era Deus, que Deus tinha poder para eles, né? Se eles permanecessem fiel a Deus. Porque toda vez que Deus mandava uma praga para o faraó, não era que o faraó não quisesse deixar o povo ir, não. Deus mesmo era quem endurecia o coração de Faraó para não deixar o povo israelita sair. Não era que o Faraó quisesse, não. Era Deus mesmo quem fazia o coração do Faraó endurecer e não deixar o povo sair. Para que o povo israelita visse as maravilhas que Deus andava fazendo para eles acreditar em Deus, para eles ter temor a Deus e não ter temor aos deuses, onde ele estava com a mente cauterizada naquelas coisas lá do Egito, né? Então, por isso que Deus mandou aquelas pragas todinha, né? E Deus endurecia o coração de Faraó para não deixar o povo sair, que era que para o povo, aquele povo israelita, voltasse a acreditar em Deus, ter temor a Deus. Por isso que Deus mandou aquelas pragas e por isso que Deus endurecia o coração de Faraó para que não deixar o povo israelita sair. Por isso que era aquelas pragas que era para eles, né, ver a grandeza e o poder de Deus. Era por isso. Continuando, né? Porque serieis ainda castigado, se mais vós rebelarieis, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão ferida e inchaço, chaga, podre, não é espremida, nem ligada, nem é amolecida com óleo, né? A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, e a vossa terra, os estranhos, a devora em vossa presença e está como devastada numa subversão de estranho. Porque quando ele estava lá na sua terra, ele se esbandeava, né, para essas outras nações da legião do mal. Então ele era escravizado e sofria castigo. Deus castigava ele
com pragas, com tudo, para ver se esse povo voltava a crer em Deus e abandonava a legião do mal para onde eles corriam, né? Quando ele abandonava a legião de Deus. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pipinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não os tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seriam aí semelhante a Gomorra, né? Porque eles iam se perverter totalmente, iam se perverter, né? Ouve a palavra do Senhor, vós, poderosos de Sodoma, dai ouvido à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra, né? Porque esse povo se perverteram como no início da criação, todo ele se estragou, passaram a legião do mal. Esse povo de Sodoma e Gomorra também foram destruídos, porque se desviaram de uma forma tal que não teve jeito, o jeito que teve foi Deus destruir ele, como destruiu a primeira geração. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, né? Que é o eles fazem, sacrifício de boi, de pecado, de tal. Diz o Senhor, de que vale a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Nem me agrado do sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem dos bodes, porque era esse o sacrifício que o povo israelita fazia e as outras tribos, né? Os holocaustos de carneiro, a queima de gordura no altar, os animais. Então, Deus não está mais se agradando dessas coisas, porque mesmo porque a lei que Deus deu a esse povo para fazer essas coisas, Deus já não está mais se agradando com isso. É por isso que ele vai enviar Jesus Cristo para anular essa lei que Deus deu ao povo israelita, que não quer mais esse tipo de sacrifício. Então, ele vai sacrificar o seu filho, né, em prol desse povo, né, e ele não vai aceitar Cristo, eles não vão aceitar esse povo israelita quando Cristo vem, né? Lá na frente vocês vão ficar sabendo dessas coisas. Então Deus não está mais do agrado dele, sangue de bezerro, de cordeiro, de bode, para pagar pecado, para e por muitas e outras coisas, né? Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesseis a pisar os meus átrios, né? Que era o templo lá onde foi Salomão filho. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação. E as lua nova e os sábados e a convocação das assembleias não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Então, Deus passa a abominar essas coisas. Essa é a visão, né, de Isaías, né, que Deus não está mais se agradando daquela lei que deu a esse povo, né? Guarda de sábado, as festas de lua nova, as convocações de assembleia, Deus não está suportando mais, porque esse povo está cheio de iniquidade. É. A reunião solene que eles faziam lá no templo, tudo isso, nessa visão de Isaías, né? Deus não está mais se agradando mais de nenhuma dessas coisas, porque o povo está corrompido, o povo israelita, as tribos, né, que cuidavam do santuário de Deus, está todos se corrompendo, né? Até os sacerdotes. É por isso que Isaías está passando essa visão para o povo,
israelita, para as tribos, que Deus não está mais se agradando dessas coisas, porque eles estão corrompidos, né? Se corrompendo e corrompido. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesada, já estou cansado de a sofrer, né? Porque Deus deu esses mandamentos para esse povo, mas que eles estão fazendo? Mas são rebeldes, então Deus está sofrendo com essas coisas que eles fazem, pensando que está agradando a Deus, mas não está agradando a Deus. É como no tempo de hoje, né? Muitos estão dentro da igreja, principalmente na igreja falsificada, estão lá dizendo Senhor, Senhor, fazendo meio mundo de coisa, mas o coração, só Deus sabe como é que está o coração daquele povo que estão nessas igrejas, só o coração coração de pedra, não ajuda o próximo, não ajuda a seu irmão, né? Primeiro, porque estão dentro de uma igreja falsa, criada pelo homem, para proveito próprio. Mas aquele que vai para a igreja de Deus, a única e verdadeira, e tem a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, e obedece, esse tem prosperidade de vida eterna, né? Mas aqui esse povo israelita, Deus já se cansou de ter dado até, né, a lei a ele, essa lei que foi dada por Moisés para ele. Deus não está mais se agradando, nem dos sábados, né, como tem, né, das luas novas, os sábados, né, e a convocação das assembleias. Não posso suportar, né, porque está cheia de iniquidade. Nem mesmo a reunião solene Deus está querendo mais, porque esse povo está fazendo essas coisas, mas o coração não está em Deus. Eles são rebeldes, por isso que essa visão de Isaías está alertando, exortando para o povo em Jerusalém, né, para as tribos, né, e para o povo israelita, né, nesse tempo. Porque isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Pronto. O povo passaram a ser perverso, matador, matando os seus irmãos, matando os inocentes, né? Então, todos os sacrifícios que eles estão fazendo lá no templo está sendo perdido, porque Deus não está dando ouvido nem às suas orações. É por isso que lá na frente, lá no início, quando Cristo vem, Cristo diz: vim para os meus e os meus não me aceitaram. Por quê? Eles estão pervertidos, esse povo. E o povo israelita, as tribos, né, não aceita os mandamentos de Cristo, porque eles estão todos corrompidos. Eu vim para os meus e não me aceitaram. Desde então, eles já estão se apartando de Deus aqui. E provavelmente vão ser apartados de Cristo também, quando Cristo vem, né? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Porque o povo israelita só faz mal, deixaram Deus, né? Deixaram de seguir a Deus para seguir o povo da legião do mal, da legião de Satanás. Por isso que Deus está assim muito triste, sofrendo com esse povo, né? Por isso, né? Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, né? Vinde, então, e erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco
como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, o povo se apartaram de Deus. Não estão dando mais ouvido às palavras de Deus. Por isso que Deus está triste com esse povo israelita, triste com como é, as tribos, né, que comandavam o templo, isso tudo, né? Deus está muito triste com esse povo, porque eles estão rebeldes, né? Muito rebeldes, né? Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, né? A justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata tornou-se em escória e o teu vinho se misturou com água, né? Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama a espeita e andam atrás das recompensas, não fazem justiça ao órfão e não chega perante ele a causa da viúva. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos, né? Então, esse povo estão se tornando inimigo de Deus, o povo israelita, as tribos, né, que vieram junto com o povo israelita, estão se tornando inimigo de Deus e Deus mesmo, né? Eles se tornaram ladrões, né? O povo, né? Se tornaram ladrões e fazendo injustiça, não querem saber da retidão de que Deus deu a ele para que ele vivesse num caminho reto, né? Eles não querem. Então, perversamente, são perversos, né? O povo israelita, como também o povo de hoje, né? O povo de hoje também anda dessa forma. São poucos aqueles que querem a doutrina de Jesus Cristo, o mandamento de Cristo para a salvação. Eles falam no nome de Deus, pregam o nome de Deus, mas por interesse próprio, não para a sua própria salvação, nem da salvação dos seus membros. Por isso que os seus membros têm o coração duro, né? Não tem amor ao seu próximo, ao seu irmão. Não tem, né? Por conta que eles estão ouvindo doutrina de homem dentro da falsa igreja, né? Porque se ele seguir a doutrina de Cristo dentro da verdadeira igreja, com certeza o seu coração entrará o amor de Deus e ele amará a Deus, né? Não de palavra nem de pensamento, mas de coração. Então, por isso que Deus está muito insatisfeito com esse povo israelita, é essa visão de Isaías, né? E voltarei contra ti a minha mão e purificarei inteiramente a tua escória e tirar-te-ei toda a impureza. E restituirei os teus juízes como foram dantes. Lembra lá o livro de Juízes, né? O livro de Juízes eram os juízes que Deus, né, escalava para tomar conta do povo israelita. E aqui ele está também dizendo que se o povo se arrepender, Deus vai purificar eles e vai, né, restituir os juízes de antigamente, né, como foram dantes, e os teus conselheiros como antigamente. E então
te a chamarão cidade de justiça, cidade fiel, né? A cidade de Jerusalém, porque está corrompida, ela e todas as outras, na proximidade, por conta, né, da rebeldia desse povo israelita e das outras tribos. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Então, esse povo vai morrer, aquele que não se arrepender daquilo que de errado que estão fazendo, né? Os transgressores, tanto nesse tempo, como no tempo de hoje, pior ainda, que vai queimar, né? Vai ser consumido pelo fogo eterno, né? Da chama do inferno. Esses transgressores de hoje também serão consumidos, né? Deixarem o Senhor serão consumidos. Aquele que deixar o Senhor, né? Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. E os que deixarem o Senhor serão consumidos. Então, devemos estar em Cristo, devemos estar na doutrina de Cristo, obedecendo a seus mandamentos dentro da verdadeira igreja, para que possa, né, ter o amor de Deus, ter amor a Deus, ter o coração puro, para que possa vir ter a vida eterna dentro da verdadeira igreja, a única e verdadeira, que é a igreja de Deus. Porque os envergonhareis pelos cavalos que cobiçaste, e sereis confundidos pelo jardim que escolheste, porque sereis como o cavalo ao qual cai as folhas e como o jardim que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Então, né, esse povo, né, vai sofrer todas as consequências por causa da sua desobediência, né? Capítulo 2 de Isaías. A glória futura do verdadeiro Israel, juízo preparatório, o dia do Senhor, a purificação de Jerusalém. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito da tribo de Judá e de Jerusalém, o povo, né? De Israel, povo. Aí acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e correrão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andamos na luz do Senhor, né? Andar na palavra de Deus, porque eles estão rebeldes, está o conselho, né?
para que o povo israelita andem na luz que é a sua palavra. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoureiros como os filisteus e associa-se aos filhos dos estrangeiros. E a sua terra está cheia de prata e ouro e não tem fim dos seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos, né? E o povo se abate e os nobres se humilham, portanto não lhes perdoará. Por isso que esse povo sofre, porque eles abandonam a Deus e vai atrás dos ídolos, né, dos estrangeiros, da legião do mal, da legião de Satanás. Entra nas rochas e esconde-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo e contra todo o que se exalta para que seja abatido. Porque esse povo, eles estão deixando Deus e eles mesmos, né, querem ser dono de si, querem ser rei de si próprio, e eles mesmos se exaltam, né? Então, vai ser exalta para que seja abatido, né? E contra todos os cedros do livro alto e sublime, e contra todos os cavalos de Baçã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Tarso, e contra todas as pinturas, né, desejáveis, e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado na vinda do Senhor, né? Então, é a visão entre o povo rebelde e o que acontecerá no fim deles, né? Só Deus que será exaltado, porque nem o ouro dele, nem o cedro dele, né? Tudo será abatido pelo poder de Deus. E todos os ídolos desaparecerão totalmente, né? Quer dizer, não adianta você fazer estátua de santo, de ídolo, de Deus para orar para ele, porque vão desaparecer totalmente. Então, os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de cor, de ouro, que fizeram para diante dele se prostrarem. Então, não adianta, tudo isso vai ser em vão, né? E entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Então, está falando para esse povo israelita aqui que, no fim, tudo isso acontecerá com a vinda
do Todo-Poderoso. Não adianta os seus ídolos, né, de ouro, de prata, tudo isso vai se derreter. Capítulo 3 de Isaías, porque é a continuação. Porque eis que o Senhor dos Exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio de todo o sustento de pão e a todo o sustento d'água. O poderoso e o homem de guerra, o juiz e o profeta e o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o homem responsável, respeitável, e o conselheiro e o sábio, entre os artífices e o eloquente orador. E dar-lhe-ei meninos por príncipe, e criança governarão sobre eles. Né? São a profecia, né, que ainda pode acontecer, né, lá no final dos tempos. E o povo será oprimido, um será contra outro, e cada um contra o seu próximo. E o menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Isso já está acontecendo, né? Nos dias de hoje, pai contra filho, filho contra pai, criança rebelde, né? Querendo ser adulta. Quando alguém pegar do seu irmão na casa de seu pai, dizendo, tu tem roupa, se nosso governador o torna sob a tua mãe esta ruína. Né? Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo, não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou roupa alguma. Não me haveis de constituir governador sobre o povo, porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. Os aspectos do seu rosto testificam contra ele e publicam os seus pecados como Sodoma. Não os dissimulam aí a sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio mal que lhe irá, porque se lhes fará o que as suas mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e as mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Então, os opressores do meu povo são crianças, e as mulheres, né, vão querer dominar o homem sobre ele, o povo de Deus, né, as mulheres, né, vão querer, né, dominar sobre ele. Aí Deus diz, ó povo meu, os que te guiam te enganam, né, e destrói o caminho das tuas veredas. Então, as mulheres vai querer ensinar ao homem, ter autoridade sobre o homem. Então, devemos ter cuidado para não ser enganados com esse tipo de gente. O Senhor se levanta para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. O Senhor entrará em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que foste vós que consumiste esta vinha, o espólio do pobre está em vossas casas.
que tende vós que esmagai o meu povo e moei da face dos pobres, diz o Senhor Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes, quando andam, caminham enfeitadamente, fazendo o tinir com os seus pés, né? Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez, porque as filhas de Sião andam se exaltando, né? E andam de pescoço erguido, querendo ser a tal cheia de joias e pendentes, né? Fazendo tinir os seus ornamentos nos pés. Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor os ornamentos dos pés e as toucas e adorno em forma de lua, os pendentes, os braceletes e as estolas, os gorros e os ornamentos das pernas e os cintos e as caixinhas de perfume e os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festa e os mantos e os chales e as bolsas, os espólios e os linhos finíssimos e os turbantes e os véus, né? E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto um acorde, em lugar de encrespadura de cabelo fica careca, calvície, e em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Seus homens cairão à espada, e teus poderosos na peleja, e as suas portas gemerão e plantearão, e ela, desolada, se assentará no chão. Então é isso, não adianta ter todos esses ornamentos, se exaltar, porque Deus vai deixar sem nada, para que perceba que Deus é Deus. Eu vou dar uma paradinha por aqui, volto com o vídeo de número 2, em Isaías, capítulo 4. Obrigado a todos pela atenção. Deixe um joinha aí e inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito.